Neste vídeo, nós iremos conhecer as características de uma matriz linha, uma matriz coluna e uma matriz quadrada. Mas antes de mais nada, vamos comentar sobre a matriz. A matriz é representada por uma letra, geralmente maiúscula, e MN. O M para nós é o número de linhas e o N é o número de colunas. Então vamos ver um exemplo prático para a gente identificar o que é linha e coluna antes de falar de matriz linha e matriz coluna. E aqui nós temos uma matriz retangular em formato de retângulo, onde nós temos duas linhas, linha de caderno, é como se escreve aqui, ó, uma linha, duas linhas. E três colunas, como se fosse coluna de prédio, está de em pé, uma coluna, duas colunas e três colunas. Aí está, então, o que é linha e o que é coluna. Vamos ver outro exemplo para ilustrar. Novamente, aqui temos outra matriz com três linhas e três colunas. Vamos verificar se isso acontece mesmo. Linha como se fosse de caderno, que a gente escreve uma linha, duas linhas, três linhas. Fechou. Coluna como se fosse de prédio, de em pé. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, três colunas é uma matriz 3 por 3. Aí está, então, a apresentação de linha e coluna. Vamos ver agora a matriz linha, por que ela tem esse nome e quais são as suas características. A matriz linha, conforme está aqui, possui apenas uma linha. Então, aqui está a matriz representada pela letra A maiúsculo, onde o número de linhas é 1. Já o número de colunas fica em aberto, pode ser qualquer valor. O que importa é que o número de linhas tem que ser 1 para ser classificada como matriz linha. Esta é a característica principal, então. Aqui tem um exemplo, né? Uma matriz que eu chamei de B, e é apenas uma linha. Tem três colunas. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Três. E uma linha apenas. Portanto, matriz linha. Mais um exemplo aqui. Uma matriz linha tem uma linha e uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas, cinco colunas. Ó, cinco colunas, está escrito aqui. Entretanto, como tem uma linha, também é uma matriz linha. Vamos ver agora a matriz coluna, que já dá para imaginar do que se trata. E aqui está, a matriz coluna possui apenas uma coluna. Agora está em aberto o número de linhas, que pode ser qualquer valor. Mas o número de colunas tem que ser apenas um para fazer jus a este nome, matriz coluna. Exemplo, então, que a gente tem aqui, uma matriz coluna é uma matriz constituída por 5 linhas, no nosso caso, ó, uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, 5 linhas e apenas uma coluna. Uma matriz coluna, então. Já esta aqui, nós temos duas linhas e uma coluna, por isso também é uma matriz coluna. Aqui está, uma única coluna. Vamos ver agora a matriz quadrada, quais são as suas características. E aqui está a principal característica, número de linhas é igual ao número de colunas. Portanto, eu coloquei a mesma letra aqui, M linhas e M colunas, ou seja, o mesmo valor, o mesmo número. Exemplos, né, para ilustrar isso, aqui tem uma matriz, vamos ver, esta matriz tem duas linhas e três colunas, portanto, não é uma matriz quadrada. Teria que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Pode-se dizer que é uma matriz retangular. Uma linha, duas linhas, uma, duas, três colunas, bem diferente. A próxima, então, próximo exemplo, então, aqui está uma matriz com três linhas e três colunas. Então, isto é uma matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Vamos verificar. Uma linha, duas linhas, três linhas. Perfeito, três. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Perfeito também, 3 por 3. Logo, matriz quadrada. E mais um exemplo, então, para encerrar. Uma matriz constituída por uma linha e uma coluna. Sim, matriz quadrada, então. Por quê? Porque nós temos o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Uma linha, uma coluna. Matriz quadrada. E também posso afirmar que essa matriz, além de ser uma matriz quadrada com número de linhas e número de colunas iguais, pode ser
classificado como matriz linha, porque tem uma linha apenas, aqui está um, ó. E também é uma matriz coluna, porque tem uma coluna apenas, aqui está. Então, é uma matriz quadrada, é uma matriz linha e é uma matriz coluna também. As três coisas em um. Bom, pessoal, então eram essas as dicas que eu queria dar para vocês. Sendo que eu posso afirmar que a matriz quadrada é uma matriz muito importante porque ela tem muitas aplicações na matemática. Então, isso nós veremos em vídeos futuros. Por enquanto, então, eu encerro desejando bons estudos a todos vocês.